brincadeira não, muito, 95 anos. Para pedir ao Senhor, em prol de toda essa família. Pastor Ferreira, nós somos muito gratos. O pastor ele já está jubilado? Ele ainda é pastor. Com 95 anos. Quero desejar um feliz aniversário ao pastor Ferreira, meu pai. A paz do Senhor. Deixar aqui um feliz aniversário para o nosso pastor Ferreira, nosso pastor presidente aqui da Assembleia de Deus. Aqui. Congratulações, felicidades, 95 Ferreira de aniversário, 95 anos, né? A paz do Senhor, pastor Ferreira, estou passando aqui para te desejar um feliz aniversário. Ferreira, por gentileza. 95 anos, não são 95 dias, é um grande privilégio para estar tocando aqui no Chegamos aqui em aniversário do pastor Guarapari, Ferreira. agora é só achar a igreja, né? Comemoração de 95 anos de idade do pastor. Vamos lá. Aí dá um motorista Elias. Chegou? Assembleia de Deus, chegamos ali a igreja ali, ó. Ah, vou descer aqui pra vocês verem. Calma aí. Vou abrir aqui. A viagem é longa, tá? Mas chegamos. Aqui tá o Biratã. Opa. Ali, Assembleia de Deus, Guarapari. O pastor está comemorando 95 anos. Guarapari. Estamos limpando ali, varrendo. Afinal de contas, não se faz 95 anos todo dia, né? A data que vai deixar marcada na história do canal aqui, na história das Assembleias de Deus. E é isso. Tirar uma foto aqui da fachada da igreja. Olha que linda. E aqui estamos. Chegamos na igreja, a igreja é linda, aconchegante. Muito, aqui é bonito demais, moço. Olha que chique. Olha. Igreja bonita, né, Varão? Você fala? Qual a expectativa aí pro culto de hoje? Você fala não? Ele não fala, quem fala aí? Você fala, irmã? Ó, os músicos estão aqui. Ó, vai pro canal do YouTube. Antes do Silva Oficial. Afinando o instrumento. Ali, ó. Esse aqui é o outro trombonista. Esse aqui é forte. Ali ele falou que é... Você é meio trombone? Você é meio? Meio. Ele falou que é meio. Vamos ver, esse cara toca muito. Meio sax. Aquecimento. Irmão, vou deixar o telefone carregando ali, já volto com vocês quando a gente já estiver tocando. Beleza? Aí você fala, irmã? Eu só quero saber o que vai acontecer hoje aqui. É o que aqui? Hoje vai acontecer a celebração do aniversário do nosso pastor presidente. É aquele ali da foto ali? Aquele lá. 95 anos? 95 anos de ministério. Não, de ministério não. Ministério não, de vida. De vida. De vida. E de ministério, deve ter uns 60, né? Ah, tem. Ele começou bem novo. É, e sempre foi daqui? Não, ele era do... Ai, meu Deus, de... Ceará. Ô, Sandra. Mas deixa eu te perguntar. Natal. Mas deixa eu perguntar, ele ainda é pastor ou ele já está jubilado? Ele ainda é pastor. Com 95 anos? Que benção, maravilha. Ele ainda é pastor. Parabéns pra ele. Maravilha, obrigado, obrigado. É isso, irmãos. A igreja linda, linda. Ó, chegamos aqui no Guarapari. Fizemos um lanche bacana. A recepção nota 10, nota 1000, né? Então os irmãos estão treinando ali. Tem um rapaz ali que tá mexendo com a elétrica. E é isso. Daqui a pouco o culto de adoração ao Senhor em comemoração de 95 anos. Vou mostrar a foto do irmão aqui, ó. Do pastor. 90, ó, aniversário, ó. 95 anos. Muita benção. Muita benção. Então vamos lá agora.
Vamos treinar, daqui a pouco começa.
Ensaiou. Qual é o seu nome? Jander. Jander, deixa uma mensagem aí de parabéns, o pastor vai ver esse vídeo, são 95 anos de idade, né? Nesse dia nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor, deixar aqui um feliz aniversário para o nosso pastor Ferreira, nosso pastor presidente aqui da Assembleia de Deus, aqui do nosso campus, né? Dizer que a trajetória dele, a história dele, com certeza inspira muitos pastores, né, da nossa geração hoje, mais novos, né? Então assim, deixar para esse grande homem de Deus um feliz aniversário, que Deus possa continuar abençoando ele, dando vida, saúde, paz e alegria no Espírito Santo, e que ele possa continuar colhendo frutos da escolha que ele fez de servir a Cristo verdadeiramente. 95 anos, né? A paz do Senhor, pastor Ferreira, estou passando aqui para te desejar um feliz aniversário, te dizer que o Senhor é um exemplo para mim, né? São os passos que eu quero seguir, dizer que o Senhor é um referencial, né? E é uma honra, uma satisfação ter o Senhor conosco, nos zelando pela nossa alma, nos conduzindo para um dia estarmos com Cristo. Amém. E é muito bom e satisfatório para o Senhor como nosso pastor. Te amo muito, te admiro. 95 anos, não são 95 dias, é um grande privilégio para estar tocando aqui no aniversário do pastor Ferreira, pastor presidente dessa igreja, né? Fundador, né? Participou da rotina dessa igreja, que Deus continue abençoando a vida dele, né? Nosso pastor Ferreira. Em nome de Jesus, muito obrigado. Ilionai, deixa uma mensagem pro seu pai, seu Ferreira, 95 anos de idade, pastoreando a igreja ainda. Quero desejar um feliz aniversário ao pastor Ferreira, meu pai, que eu amo muito, um homem de fé, de edificação, um homem que é um exemplo nessa cidade. Amém. Que Deus continue abençoando, que vem pelo menos mais uns 20 anos aí para ele, se Deus quiser. Amém, em nome de Jesus, glória a Deus. Muito obrigado. Congratulações, felicidades, 95 anos de existência, acima de tudo, a serviço do Senhor Jesus. O reino avança e você tem contribuído para isso. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, seu ministério, lhe dando saúde. O culto de adoração ao Senhor por 95 anos de idade do nosso querido pastor Ferreira. Os irmãos estão organizando aqui. Bênção pura. E aí, querido, bem? Satisfação? Então é isso, mano. Já volto com vocês aqui. Vamos fazer a nossa palavra nosso culto em ação de graças por mais um ano de vida do pastor Ferreira, que completou ontem 95 anos, e nós vamos ofertar a Deus, oferecer esse culto a Deus em ação de graça e gratidão por esse privilégio e oportunidade que tem dado ao nosso pastor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu filho amado, nós somos gratos pelo dia maravilhoso que o Senhor nos deu. Somos gratos pela vida do nosso pastor Ferreira, Senhor. E agora nós estamos aqui para cultuar, para adorar e
paz e segurança àqueles que estão se dirigindo para este curso. Que o Senhor possa se manifestar no nosso meio, que o Senhor possa aceitar o nosso culto e que nós possamos aprender de Ti mais e mais nesta noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Nós vamos louvar a Deus com o hino da harpa cristã 491. 491. Vamos louvar a Deus com alegria, que é a representação bíblica. Então vamos ler, como nós sempre lemos. Eu leio o primeiro versículo e vocês leem o segundo versículo e assim sucessivamente. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria e apresentar-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus lábios com hinos. Louvai e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom, eterna a sua misericórdia, e a sua verdade
estende-se de geração a geração. Amém? Nós vamos fazer mais uma oração ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós somos gratos, Senhor, pelo privilégio e oportunidade que o Senhor nos dá nessa noite, de juntos louvarmos, adorarmos, bendizermos o Teu santo nome, Te elogiar, porque o Senhor verdadeiramente é digno de toda honra, todo elogio, todo louvor e toda adoração pertence a Ti. Recebe o nosso culto, Senhor. Recebe o nosso elogio nessa noite e se manifesta no nosso meio através do Teu Santo Espírito, falando aos nossos corações aquilo que nós precisamos de ouvir nessa noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. 95 anos de vida. E até aqui o Senhor tem o ajudado e o abençoado. Engraçado que uma vez, o pastor Ferreira conversando comigo, ele disse assim: algumas pessoas dizem que eu sou devagar. Eu sou devagar, mas estou caminhando até hoje. Alguns correram e se cansaram e pararam, e ele continua devagarzinho para frente. São 95 anos, meu irmão, não é brincadeira não, muito, 95 anos, o homem está forte. Glória a Deus. Maravilha. Está herdando a terra. Os bravos, os nervosos morrem cedo. anos de idade, firme, subindo rampa, maravilha. 1
Tem um clipe lá no YouTube, tem várias outras canções. Vamos cantar um hino, devido ao momento, né? É bem apertado. Nossos irmãos podem conhecer melhor nossos trabalhos através de todas as plataformas digitais, de sua preferência. Você vai estar achando nossas canções lá e também no YouTube. E quero dizer aos irmãos que quero agradecer a Deus pela oportunidade, também pela vida do meu pastor presidente, pastor Arnaldo Candeia, que nos convidou para que nós estivéssemos aqui. Estamos acompanhados também do pastor Gesiel, primeiro secretário da Cadeiros, e também da nossa irmã Eliane Candeias. Vamos usar essa caravana, né? Pastor José Ferreira, prazer revê-lo, né? Vimos o senhor ali em Aípe, né? E fiquei sabendo que o senhor foi o fundador da Cadeiros, então eu fiquei muito uma satisfação muito grande de poder conhecer alguém que está ainda vivo, né? E saber que foi um dos fundadores da nossa estimada e querida Cadeiros. Então vamos adorar a Deus com essa canção, e Deus vai falar no teu coração aqui nessa noite, eu creio. Pode soltar aí para nós aí, meu. Estou contigo. Pode mandar aqui, diretor, para mim, por favor. Playback. Pode mandar. Me ajuda aí. E assim, ó. Se eu tenho visto as lutas que tu tens passado, coração ferido, peito machucado, e por muitas vezes pensou em me parar assim. Se Deus me esquecer, tudo está perdido. Olhou pro seu lado e não viu um amigo pra te estender as mãos e te ajudar. Escute. Mas saiba, meu filho, que eu nunca te desamparei. Em meio a essa guerra por você lutar. Meu filho, eu não desisto nunca de você. Essa prova apenas vem pra te preparar.
mão assim, como sinal para si e para Jesus. Que Deus abençoe toda a igreja em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Eu, por gentileza, convido a igreja a se colocar de pé. E nós estamos passando agora para o nosso presidente da nossa convenção Cadeireza, pastor Arnaldo Candeias. E está com ele também o primeiro secretário, pastor Gesiel. E a filha dele também, Eliane. Muito bem, eu quero com muita alegria cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Vocês podem tomar os assentos. Louvo a Deus por voltar aqui mais uma vez. Eu estava lembrando aqui e estive aqui no lançamento da prédio fundamental dessa igreja. Não tinha casa nenhuma, nada, irmãos. Aí eu pensei, sabe, posso perder para fazer a igreja nossa, mas graças a Deus, que começa no nome do Senhor Deus, o progresso cresce, porque o nosso Deus é o Deus do crescimento, é o Deus das experiências, é o Deus que tem bens para todos nós. Glória a Deus pelas orações. Está sendo um momento muito difícil, mas Jesus passou com a gente nisso. Essa é a nossa alegria em saber que servimos a Deus que não nos desampara, nunca nos deixa só. Apresento aqui o nome da pastor Ferreira, todos os obreiros presentes aqui, e os visitantes estão por aí, César. Deus abençoe a todos. Pastor Ferreira, ele tem uma história comigo, mas conheci o pastor Ferreira quando era solteiro. E sempre acompanhei a história do pastor Ferreira. Ele chegou assim uma época, o meu pastor, eu morei aqui em Guarapari, e ele era o meu pastor. Ele continua sendo meu pastor até hoje. Ele é um homem que tem uma história, ele fez na ata, na abertura da nossa convenção da igreja. Ele tem uma história aqui na terra, e tem uma história com Deus, e uma história com Deus. Parabéns, pastor Ferreira. E esta graça se repita muitas vezes. E o irmão sendo sempre esse homem aí rigoroso, homem que tem coragem, o homem que vive debaixo da potente mão de Deus. Que Deus continue abençoando. Que Deus nunca deixe faltar nada. 95 anos, nós gostaríamos que Deus concedesse os outros anos, ou até Jesus chegar e subir junto da igreja. Parabéns, Ferreira. Parabéns. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado, Eliezer. Deus abençoe a todos. Gente, lá em Brasília, aquela frieza, aqueles prédios, né? A gente não conhece quase que ninguém, a gente não mora lá, chega na segunda, volta na quinta à noite, mas quando a gente chega no estado do Espírito Santo e revê os nossos amigos, nossos irmãos, a gente revigora a nossa força. E uma noite quanto essa, pastor José Ferreira, no ano passado nós tivemos juntos uma festa abençoada. E esse ano, aprove o Senhor, nós estarmos aqui novamente e iremos estar em nome de Jesus por muitos anos pela frente, cultuando e louvando a Deus pela sua vida. Quero deixar o Salmo 103. O Salmo 103 diz: bendiga a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o teu santo nome. Bendiga a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos teus benefícios. Que o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, possa, pastor José Ferreira, continuar abençoando a sua vida, abençoando a sua família, seus filhos, seu ministério, assim também quanto todos os obreiros, toda a liderança e membros desse campo. Muito obrigado, que Deus os abençoe.
vem correndo, e não é fácil a nossa vida, porque quando a gente chega no aniversário de pastor, geralmente tem um Pix ali para a gente passar um Pix para deixar o presente para o pastor. Assim quanto eu, acho que tem mais gente aí que também que veio na correria. Deus abençoe, boa noite. Bom testemunho para nós. Estou contigo, ó meu filho, nunca te deixo sozinho. Eu sou Deus que dos filhos sempre quero muito bem, e de ti não me esqueço também. Não abandone meu amparo. Eu sou Deus que te guardo. Eu te amo, pois provei lá na cruz o meu amor, e pra sempre serei teu Senhor. Olha ele dizendo: se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, meu filho, seja onde quer que andar, e ao teu lado para te guiar. Não pelos terrores abatidos e pelas setas ferido, eu tomei-o com carinho, lá no mundo te busquei e te trouxe para minha lei. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, meu filho, seja onde quer que andar, e ao teu lado para te guiar. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, meu filho, seja onde quer que andar, e ao teu lado para te guiar. Boa noite a todos, com a paz do Senhor. Hoje é uma noite muito especial, é o aniversário do meu pai, e nós estamos gratos e felizes por ele estar completando mais um ano de vida, completando 95 anos de idade, na presença de Deus, sendo um homem de Deus fiel, comprometido, dedicado. É um homem de Deus que sempre honrou a palavra de Deus, sempre foi dedicado. É um homem de Deus, é um pai maravilhoso, é um marido maravilhoso, é um homem diante da sociedade que, para que se alguém quisesse falar mal do meu pai, teria que falar mentira, teria que mentir.
porque não há essa possibilidade, porque ele sempre foi um homem honrado, e ele é um homem honrado perante Deus, perante a sociedade, e eu tenho muita alegria, muita satisfação de ser a sua filha, e eu falo hoje à noite em nome de todos os meus irmãos, de Israel, de Eliezer, de Samuel, de Elionai, de Ebenezer, de Osiel, de Elizabeth e de Ruth. Nós, os filhos do pastor Ferreira, nós somos muito gratos a Deus. Nós não temos palavras para dizer o quanto nós somos felizes e agradecidos ao Senhor por Ele estar ainda forte, por Ele ainda ter saúde, por Ele ainda desejar trabalhar para Deus. Ele construiu essa igreja e já com uma idade bem adiantada, mas Ele diz o seguinte, que enquanto Ele tiver vida e saúde, Ele quer ainda estar fazendo algo para Deus, porque isso para ele tem mais de 70 anos de ministério. Ele tem 95 anos de idade, mas ele tem mais de 70 anos de ministério. Passou por lutas, por provações, por dificuldades, por muitos problemas financeiros, mas eu nunca vi o meu pai, nunca mesmo, irmãos, nunca vi o meu pai reclamar de nada, nada. Ele é um homem que se dedicou a servir a Deus, e Deus o honrou até hoje, como tem honrado. Deus sempre honrou meu pai. Eu gostaria de ler rapidamente aqui, na verdade, o histórico dele, a trajetória dele é muito grande, mas ao mesmo tempo não tem como deixar de falar alguma coisa relacionada a esse grande ministério que é a vida dele. Eu peço um pouco a paciência, o carinho dos irmãos, para que eu possa ler algo sobre a vida dele. No dia 29 de novembro de 1949, ele aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ele é de Caraúbas, Mossoró, Rio Grande do Norte, e ele passou a frequentar os cultos nas terças, quintas e domingos. E no dia 5 de março de 1950, ele foi batizado com o Espírito Santo. Em 13 de agosto de 1950, foi batizado nas águas, na cidade de Areia Branca, Rio Grande do Norte. No dia 21 do mesmo, ele teve sua primeira oportunidade de testemunhar da salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. Após seu primeiro testemunho, continuou levando a mensagem do Evangelho em bairros da cidade de Mossoró e também em diversas cidades do seu estado: São Sebastião, Patu, Angico, Areia Branca, Açu, Macau e Caraúbas. Sua volta a Caraúbas é onde ele teve contato novamente com a mãe dele, mas em 9 de 9 de 1951 levou carta de mudança para a Assembleia de Deus em Campina Grande, Paraíba, onde junto com a mocidade local continuou fazendo trabalho de visitação e pregação ao ar livre no presídio em bairros da cidade. De Campina Grande levou carta em trânsito para o estado da Bahia, onde foi muito bem recebido, principalmente pelo então pastor José da Silva Santana em Jequié, onde recebeu pleno apoio para pregar em qualquer cidade que chegasse. Dali dirigiu-se para a cidade de Nanuque, Minas Gerais, seguindo para a Vila Governador Santos Neves, atualmente Montanha, Espírito Santo, onde tornou-se o primeiro pregador da doutrina bíblica pentecostal em Montanha, Espírito Santo, e também em Nanuque, estado de Minas Gerais. Em dezembro de 1952, chegou à cidade de Conceição da Barra, sendo recebido pelo então diácono Valdemiro de Aguiar, que conduziu a cidade ao Fundão Espírito Santo. Sendo recebido e grandemente honrado pela igreja e o ministério local, que o recebeu como obreiro na seara do Senhor, passando a fazer visitas nos setores administrativos pela igreja local, sob a direção do evangelista Antônio Pedro dos Santos, e o
o presbítero Odilon Duarte do Nascimento. Foi autorizado para dirigir o culto no norte do estado, numa casa de uma família recém-chegada de Colatina. Dali foi conduzido por um casal que o levou a vários lugares no norte do estado, inclusive na cidade de Novo Brasil, onde dirigiu um culto em uma residência vizinha da Igreja Católica da cidade, tendo como resultado a salvação de almas para o reino de Deus. A peregrinação continuou por vários bairros da capital, Vitória, pregando a mensagem do Evangelho, e também em várias cidades do estado: Serra, Tibiú, Fundão, Joneira, Ibraçu, Aracruz, Nova Almeida, Linhares, Conceição da Barra, e São Mateus, Santa Leopoldina, Baixo Bandu, Alegre, Guaçuí, Colatina, São João Grande, Novo Brasil e outras. Em Guarapari, convidado pelo pastor Valdomiro Martins Ferreira, grande líder e pioneiro da Assembleia de Deus em Vitória, assumiu a direção da pequena congregação em Perocão no dia 9/9 de 1953, onde passou a residir. No dia seguinte, dia 10, o nosso amado irmão José Ferreira Filho foi conhecer a cidade de Guarapari, iniciando assim a evangelização pessoal com a distribuição de panfletos evangélicos na praça principal Governador Gleito, atualmente Praça Getúlio Vargas. Dia 20 de fevereiro de 1954 foi realizado o primeiro batismo com vários candidatos em Águas, na Praia de Muxaba. Esta data foi inaugurado um salão para culto na Praça São Pedro em Muxaba, ficando assim registrado a fundação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Guarapari. Nesse ano, 1954, também foram fundados trabalhos em Ubu, Paraty, Ponta dos Castelhanos e a cidade de Anchieta, sede do município. Em 29 de dezembro de 1959, assumiu o trabalho de evangelização em Vila de Piúma, que já contava com 14 membros. Em 24 de outubro de 1964, para atender o trabalho em Guarapari, deixou a cidade de Piúma com 80 membros, muitos congregados, um templo de sede construído e inaugurado, e congregações abertas e funcionando nos seguintes lugares: Iponha, sede do município, Itaipava, município de Itapemirim, pontos de culto em um lugar denominado Maranhão e outros lugares. Em 24 de outubro de 1964, assumiu pela segunda vez a direção da Assembleia de Deus de Guarapari, que contava com cerca de 60 membros. Com sua atuação, houve grande desenvolvimento do trabalho, sendo criados pontos de culto em Cupixé, Olaria, centro da cidade, aeroporto, country club, evangelização na Rua da Marinha, nas praças e ruas principais, no presídio do Hospital Nossa Senhora da Conceição, no bairro Peranga e ainda em Jabaquara, no município de Anchieta. Em 30 de janeiro de 1970, por determinação da Convenção Estadual, deu posse ao pastor Roque Ferreira Filho da Assembleia de Deus em Guarapari, que já contava com 264 membros em comunhão, o templo de sede construído, o templo construído em Perocão e outro em Miaripe, e outro templo sede na cidade de Anchieta, que era filiado a Guarapari. Em Viana, no Espírito Santo, continuando em 1º de fevereiro de 1970, assumiu a direção da Assembleia de Deus em Viana com 2 pontos de culto. Um em Camboapina, no município de Landéia, e outro em Areinha, no município de Viana. Usando sua ação e evangelização, fundou o trabalho em Canaã, Universal, Ipanema, Primavera, Caxias do Sul e Araçatiba, todos no município de Viana, e em Nova Rosa da Penha, no município de Cariacica. Na Grande Vitória, nosso pastor Ferreira atuou em vários lugares: Aribiri, Rua São Luís, antiga sede do Ministério da Assembleia do Estado do Espírito Santo, e nas congregações Vila Velha, Ilha de Santa Maria, Vila Rubim, Maruípe, Volta do Ravioli, Santo Antônio, Itacibá, Itanguá, Ilha das Flores, São Torquato, Jucutuquara, Alvorada, Corulândia, Goiabeiras, Paú e outras. Pregou inúmeras vezes na concha acústica na Vila Rubim, centro de Vitória, e tornou-se pregador semi-oficial no programa A Voz Pentecostal no Rádio Espírito Santo em Vitória. Funções administrativas e ministeriais. Exerceu as funções de presbítero, evangelista e pastor, membro fundador da Cadeza, juntamente com os pastores Valdomiro Martins Ferreira, Sebastião da Vila dos Reis, Manuel Souza Filho e outros. Em 18 de outubro de 1959, serviu a mesma como primeiro tesoureiro, membro e presidente da Junta Conciliadora da Cadeia de Peso, segundo e terceiro secretário-geral e segundo vice-presidente da Cadeias, presidente do Conselho de Educação e Cultura Religiosa e diretor do Seminário Evangélico Espírito Santo de Teologia.
vinculado à Convenção das Assembleias de Deus do Estado do Espírito Santo. Na área nacional, membro do Conselho Fiscal da Casa Publicadora das Assembleias de Deus do Brasil, CPAB. Membro do Conselho de Relações Públicas da CGADB. Membro do Conselho de Educação Religiosa da CGADB. Relator da Comissão de Imprensa e Comunicação da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Espírito Santo. Enfim, esse é um pequeno relato. Eu tentei ser o mais rápida possível. Eu sei que tem ainda inúmeras pessoas que querem falar e homenagear ao nosso Pai. Eu agradeço o carinho, a presença de todos e juntos vamos continuar louvando e agradecendo a Deus pela vida do nosso querido pastor. Muito obrigado. Ou se comparar a grandeza desse Deus que fez o céu enxergar. Ele cura e restaura o corpo físico e a alma. Com 5 pães e só 2 peixes alimentou a multidão que ali estava. O que são teus problemas? E onde estão tuas questões? Tudo se torna insignificante diante do tamanho do meu Deus.
membro dessa convenção se sinta cumprimentado, cumprimentar as autoridades presentes. Vou evitar de citar o nome para mim não cometer injustiça com ninguém, mas todos vocês se sintam cumprimentados aqui nessa noite. Cumprimentar o nosso aniversariante, pastor José Ferreira. Confesso que quando o pastor Samuel me convidou, eu não consegui alcançar a dimensão dessa festa. E aqui ao chegar e poder ouvir algumas histórias que eu já ouvi aqui, eu fiquei perplexo diante do feito que nós estamos vivendo aqui nessa noite. 95 anos de idade, com uma história, fiquei sabendo agora que inclusive o pastor de Meiaípe, quando criança, foi apresentado por esse homem, que passou o pastor Candeia. Eu fiquei de fato aqui assustado com quanta história que tem nisso daqui. Deus abençoe a vida do senhor, pastor José Ferreira. Eu estou acompanhado da minha esposa, irmã Elisângela, dá um sinal com as mãos. Lá no fundo, acompanhado do meu filho Estevão, que é o meu caçula, minha mãe, irmã Maria, e do meu irmão, evangelista Berdan, que vieram prestigiar esse momento. Quantos acharam Salmos capítulo 27? Eu gostaria de ler com vocês o verso 3 e 4. Salmo capítulo 27, versículo 3 e versículo 4, que diz assim: ainda que um exército me cerque, meu ser não se entregará ao temor. Ainda que uma guerra estoure contra mim, manterei a minha fé inabalável. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Podemos assentar. Quando eu leio esse texto junto com vocês, dentro do contexto que aqui está se pondo, uma história de 95 anos de idade, uma história que quando olhamos para o número 95, nós não alcançamos a dimensão do que isso representa. Uma história que o mero algarismo ele diminui a quantidade de feitos e importância que estão envolvidos nesse evento. Eu posso dizer para vocês que todos nós aqui estamos sendo testemunhos de um feito extraordinário. Nós estamos testemunhando um feito que está na linha daquilo que nós chamamos de único, daquilo que nós chamamos de ímpar, daquilo que não se vê em qualquer momento, não se vê em qualquer lugar, não se assiste em qualquer história. O que define a diferença entre um feito extraordinário e um feito ordinário é exatamente a sua peculiaridade. E quando pensamos nesse feito, ou seja, alcançar 95 anos de idade, a gente só vai conseguir entender a profundidade disso, a gente só vai conseguir ter uma certa noção do que isso representa quando a gente tira um pouco o olho do número e a gente passa a olhar a trajetória dentro desse número. 95 anos de idade remonta a alguém que nasceu nos idos de 1931. Nascer em fevereiro de 1931 é pegar o resquício da Primeira Guerra Mundial. É vivenciar o tempo empolvoroso que a sociedade atravessou por conta de um conflito bélico de nível planetário. É alguém que vivenciou parte disso e caminhou por um processo de crise nessa sociedade que foi se desaguar na Segunda Guerra Mundial, em que você tem conflitos históricos ocorrendo com a Europa, com a América, em que você tem uma porção de acontecimentos, um mundo em ebulição, alguém que está atravessando um período em que olhar para esse cenário talvez seria pensar: será que vamos sair vivos do outro lado? 95 anos de história é ver regimes ditatoriais caindo, é ver planos de poder
de nível, vamos dizer, mundial, como foi dos nazistas, ser derrotado. 95 anos de história, atravessar a escassez, atravessar a privação, ver elementos básicos da vivência, ou seja, da condição humana para se sobreviver, ser retirado. 95 anos de idade representa passar por pelo menos 32 planos econômicos desde 1929, que foram sendo elaborados e preparados, em especial aqui no Brasil, até 1979. 95 anos de idade é a gente atravessar 9 moedas oficiais do país, é ver planos econômicos sendo emergidos e derrubados, levantados e caídos. 95 anos de idade é a gente assistir à vigência de 9 constituições federais. Um país tentando dar certo, um país tentando sair das suas amarras, um país tentando encontrar um eixo para viver a condição de república que em 89, pela sua última constituição, conseguiu sair de um regime que atravessa o regime colonial, atravessa crises, atravessa ditaduras e vai chegar em 89 com a república sendo estabelecida. É por isso que olhar apenas para o número 95, você não tem dimensão do que ele representa. Mas quando você olha para a história que está dentro desse número, 95 anos de idade, é você dizer: este é um feito extraordinário. É por isso que nós estamos vivenciando aqui hoje, como disse o pastor Délio, um fato histórico. Nós estamos aqui com as duas últimas testemunhas oculares de um processo de fundação da Assembleia de Deus, pastor José Ferreira, pastor Candeia, em que um dia ouvi uma história de que, pisando aqui no estado, um dos pioneiros da Assembleia de Deus, pastor Lula Vitor e Daniel Berg, precisando de se deslocar para Cachoeiro do Itapemirim, quem é o chofé dos dois? Pastor Ferreira. É ele que põe os dois no carro para poder levar a Cachoeiro do Itapemirim. Já citei a história do pastor Girei, que quando criança foi apresentado por esse homem. A história do pastor Candeia, que reuniu debaixo do pastoreio desse homem. Nós estamos diante de algo que de fato é extraordinário, é histórico, é excepcional, é único. Então a pergunta que fica é: qual é a receita? Qual é a receita para essa longevidade? Eu não posso deixar de citar a irmã Maria, esposa do pastor Ferreira, porque se essa trajetória é uma trajetória linda e impecável, é porque Deus deu uma mulher disjuntora incrível. Quando nós observamos isso, a pergunta que vem em nossa mente é: qual é o segredo? Talvez o Salmo 27 nos aponte o segredo. Porque o Salmo 27 está dizendo para nós: ainda que um exército me cerque, meu ser não se entregará ao temor. Ainda que uma guerra estoure contra mim, manterei a minha fé inabalável. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. O salmista, que é o autor deste salmo, o rei Davi, ele está trazendo, pelo menos nesses 2 versos que estou lendo com vocês aqui, uma perspectiva de alguém que caminha nessa vida pautado na confiança no Senhor. Alguém que entendeu que uma trajetória de sucesso só pode ser de sucesso se ela estiver ancorada em Deus, se ela estiver repousada no Senhor, se a sua confiança estiver estabelecida no Pai. E o que chama atenção é que o salmista não está escrevendo esse texto quando tudo na vida dele vai bem. O salmista não está escrevendo esse texto quando tudo na vida dele está dando certo. Davi, quando é inspirado a escrever o Salmo 27, ele não é inspirado porque a vida dele está num mar de tranquilidade. Não, a Bíblia diz que Davi está enfrentando guerra, a Bíblia diz que Davi está enfrentando conflito, a Bíblia diz que Davi está atravessando um processo difícil, um processo árduo, não são apenas
sua confiança mantida no Senhor. Quem sabe, aquele que sabe que independentemente da circunstância que ele atravessa, da circunstância que ele passa, da circunstância que ele vive, a fé dele, a expectativa dele, não estão nas coisas que lhe rodeiam, mas no Deus que te chamou, no Deus que te levantou. Quando nós olhamos para o cenário que Davi está atravessando, o que nós observamos? Nós observamos que as guerras que se imporam contra o rei Davi, nada mais são do que fatos da vida, nada mais são do que realidades da vida, e realidades que se impõem, porque ninguém pede para fazer guerra. Guerra é um acontecimento de alguém que se alvora a querer agredir o outro, independentemente de quais sejam suas razões. Então Davi está diante de um fato que se impõe. O fato que se impõe é aquilo que ele não tem controle, é aquilo que ele não tem domínio, o que significa dizer que ele não pode fazer a escolha se vai viver uma vida de paz ou uma vida de tranquilidade a partir de estar nesse mundo, mas uma escolha ele pode fazer. Qual é? Se ele vai atravessar esse processo temeroso, com medo, com receio, com pânico, ou se ele vai atravessar em confiança. E a Bíblia diz que Davi escolheu atravessar em confiança, porque a palavra que Davi está dizendo para nós aqui é: ainda que um exército me cerque, eu não tenho escolha. Ainda que os inimigos me cerquem, eu não tenho escolha. Ainda que alguém me rodeie e tranque em alguma condição em que eu possa viver cercado, quanto isso eu não tenho escolha, mas eu tenho a escolha de querer me apavorar diante desse processo, de me amedrontar diante desse processo, ou de erguer a minha cabeça e seguir firme, confiando no Deus que me chamou, confiando no Deus que me comissionou, confiando no Deus que me levantou. E isso demonstra um pouco da história dos 95 anos do pastor Ferreira, pois pelos testemunhos que aqui nós estamos ouvindo, sempre foi um homem destemido, sempre foi um homem que acreditou, sempre foi um homem que, independente da circunstância, não se permitiu que o medo lhe apavorasse, mas mesmo diante de um cenário difícil, um cenário belicoso, um cenário completamente hostil, escolheu manter sua confiança em Deus. É por isso que nós observamos que Davi tinha algo que possa responder essa vitalidade, pois quando nós olhamos para isso, o que nós percebemos? Davi não negava a realidade dos problemas que se impõem. Davi sabia que viver é difícil por natureza, viver é um desafio por natureza. Viver é uma condição em que não se dá para querer, vamos dizer, controlar os elementos da vida. Eles existem, eles se levantam e eles se impõem. Mas viver dá para se sujeitar à confiança no Senhor. Porque se sujeitando à confiança no Senhor se gera descanso. Se sujeitando à confiança do Senhor se consegue deitar em berços esplêndidos. Se sujeitando à confiança do Senhor, mesmo que os problemas existem, é possível atravessá-los um por um. Por quê? Porque maior é aquele que nos chamou, maior é aquele que nos escolheu, maior é aquele que nos comissionou, maior é aquele que nos levantou do que os problemas que estão nos rodeando. Ou seja, o exército cercava Davi, a guerra estourava, as ameaças eram concretas, mas a resposta de Davi é: o meu ser não se entregará ao temor, o meu ser não se entregará ao medo, o meu ser não se paralisará por causa da circunstância. Talvez eu esteja pregando para alguém nessa noite que o elemento medo tem te feito não progredir, tem te feito recuar, o elemento medo tem te feito paralisar. Mas hoje, nessa festa, nesse feito extraordinário, o Senhor está dizendo: eu tenho uma receita para você. Levanta a tua cabeça, tenha coragem, pare de ter medo, porque foi eu que te chamei. Eu sou contigo. Não tem explicação
saudável, porque eu estou junto com o que falou o pastor. Vai fazer o certo e vai passar. E vai passar. Porque é alguém que tem confiança no Senhor. É alguém que descansa no Senhor. Pastor, e o que isso demonstra? Isso demonstra que a fé, ela não se nega a enfrentar a realidade. A fé não nos faz covardes de fugir, de se esconder, de cavar um buraco para não querer lidar com a realidade que se impõe. A fé nos faz se levantar, se agigantar, mesmo quando os desafios estão postos. Não abaixar a cabeça, olhar para frente e seguir. Confiando em quem? Não confiando no braço, não confiando na força, não confiando na experiência própria, mas confiando no Deus que lhe chamou. Entendendo que o Deus que lhe chamou é o Deus que lhe garante. O Deus que disse vai é o Deus que disse eu sou contigo. O Deus que apontou o caminho, ele disse já estou te esperando do lado de lá. É só vir. E é quando nós vivenciamos nessa condição que a gente passa a perceber que a fé, ela enxerga a realidade à luz do que Deus é. Ela nos faz enxergar a realidade na perspectiva da natureza divina. E qual é a perspectiva da natureza divina, se não entender que tudo está na mão de Deus, que exerce o controle sobre todas as coisas, que tem o domínio sobre tudo, e que portanto se Ele nos chamou, se Ele nos enviou, se Ele nos vocacionou, nos comissionou, não tem por que temer, não tem por que deixar o medo nos frear, nos paralisar. O que nós observamos em Davi, nesse Salmo 27, é que Davi, ele vivia uma fé inabalável. Mas é importante a gente entender que uma fé inabalável não é uma fé que tenha ausência de problema, ausência de conflito, ausência de guerras e de confusões. Às vezes nós somos pegos em alguns momentos da vida se pensando, por que tem tanta coisa dando errado? Por que estão acontecendo situações? Será que Deus me abandonou? Será que Deus não olha para mim? Quem disse? Essas coisas são exatamente os instrumentos e ferramentas que o Senhor está usando para lapidar a sua vida. Os problemas talvez sejam uma das ferramentas mais úteis para nos moldar. Imagine vocês que nós estamos cada um numa perspectiva de caminhada cristã dentro de um período da sua história. Eu particularmente estou caminhando há 26 anos. Você acha que eu vim com a presença do Senhor porque estava tudo muito bem? Os problemas me fizeram refletir sobre a minha existência. Os problemas me fizeram pensar sobre os caminhos que eu vivia. Pastor Roberto, o que isso significa? Significa que o problema tem caráter pedagógico. As lutas nos ensinam, as guerras nos fazem refletir, os problemas nos põem para pensar. Então, caminhada numa fé cristã fundamentada na palavra não é ausência de guerra, não é ausência de problema, não é ausência de dificuldade, porque se ouvirmos as histórias do pastor Ferreira, sabemos a quantidade de luta que esse homem enfrentou. Mas o espetáculo está quando a gente ouve, como a filha narrou para nós, que durante uma trajetória um homem atravessou incólume, limpo, puro e santo na presença do Senhor. Quem garantiu isso? Quem lhe proporcionou isso? Quem não deixou que os adversários lhe atingissem, lhe tocassem, lhe derrubassem? Quem fez isso? O Deus que lhe chamou, o Deus que lhe vocacionou, o Deus que lhe disse: eu te escolhi, sai do Nordeste, vai para o Espírito Santo, eu tenho algo a fazer na sua vida. E hoje, quando vou chamar eu de um menino, porque hoje dessa história eu sou um menino, eu penso num lugar como esse, escuto as histórias que eu estou escutando, eu tenho que dizer: Senhor, obrigado por dar o pastor José Ferreira Filho para nós. Obrigado, Senhor, porque se não fosse esse homem, talvez o Evangelho não tinha chegado lá no Bonfim.
onde eu pastoreio. Talvez o Evangelho não tinha chegado em tantos outros lugares como nós acabamos de ouvir aqui. Por quê? Porque foi um homem que, quando olhou para o chamado, entendeu: guerras vão existir, problemas vão acontecer, barreiras se levantarão, obstáculos serão postos, mas o Deus que me chamou vai me porque havia confiança. Davi tinha confiança no Senhor. Ele não está escrevendo o Salmo 27 em tempo de paz, ele está escrevendo o Salmo 27 em tempo de guerra. Mas mesmo em tempo de guerra, ele não titubeia, ele não recua, ele não foge, ele não volta atrás, porque ele sabe quem ele chamou. O Senhor sabe o chamado que tem feito sobre a vida de cada um de nós. Davi entende que há da parte de Deus um chamado sobre a sua vida e, portanto, a sua confiança repousa no Senhor, numa fé inabalável, mas uma fé que admitia: eu sei que eu vou ter guerra, eu sei que eu vou ter luta, eu sei que eu vou ter problema, mas uma coisa eu também sei: eu vou me manter posicionado em Cristo. Vou abaixar a cabeça, eu não vou titubear, eu não vou recuar. A fala de Davi é: ainda que uma guerra estoure contra mim, manterei a minha fé inabalável. Pode levar tudo, pode invadir tudo, pode chegar e quebrar tudo, mas a minha fé não toma, a minha fé não destrói, a minha fé não leva, a minha fé não carrega, a minha fé não negocio. Por quê? Porque na minha fé que o meu posicionamento vai estar firme diante do Senhor. E quando nós observamos isso, pastor Roderico, o que é que nós estamos vendo? Nós estamos vendo que a fé de Davi, ela não dependia de cenário, mas ela estava exclusivamente fundamentada no Senhor que ele conhecia. Sabe qual é o nosso maior problema hoje em dia? É estruturar nossa fé em cenários. Cenário de bonança, a gente canta, a gente glorifica, a gente adora, a gente diz que o Senhor é lindo. Cenário de crise, a gente se pergunta onde pecou, onde errou, por que Deus nos abandonou. Quem disse? Ele continua com a gente. Mas está tudo dando errado. A sua fé não pode estar pautada em circunstância. Tempos de monte elevado, de exaltação, de honra, chega, mas tempo de vale também chega, tempo de luta também chega, tempo de desafio também chega. Pastor, e o que eu faço quando eu estou atravessando e eu estou ali vivenciando um tempo de montanha, onde tudo está dando certo, de repente começam as coisas a descer e eu percebo que eu estou indo para o vale? O Deus que você exaltou quando estava lá em cima no pico é o Deus que você precisa exaltar quando estiver lá debaixo no vale. O Deus que se adora lá em cima é o Deus que se adora aqui embaixo. Não dá para ver em nós uma condição de titubear na fé. Eu só glorifico quando tudo dá certo, eu só glorifico quando as coisas estão do meu jeito. Não, eu também glorifico quando nada dá certo, eu também glorifico quando as coisas não andam do meu jeito. Por quê? Porque o Deus que eu sirvo, ele não é um Deus circunstancial. O Deus que eu sirvo, ele é. Seja em cima, seja embaixo, seja em qualquer cenário. Davi entendia isso. Pastor, e o que isso representa? Isso representa que circunstâncias passam. Isso representa que relatórios mudam. Isso representa que pessoas vêm e pessoas vão. Mas o Deus que te chamou, ele permanece. O que te deu a palavra, ele permanece. Número capítulo 23, ele diz: eu não sou homem para que minta, eu não sou filho com homem para que me arrependa. Porventura, tendo eu dito, eu não faria, ou tendo eu falado, eu não cumpriria. A pergunta de Jeremias é: como saberão que o Senhor me enviou? Ele apenas disse: Jeremias, eu velo pelas minhas palavras para as fazer cumprir. Quem entregou a palavra para o pastor Ferreira é o que entregou para mim, é o que
uma lenda viva. Uma lenda viva. Para não dizer um fóssil vivo. Um homem que, se você olha tanta história, que disse bem cerimonialista, alguém pensou, até chegar 2026, nós vamos sair daqui amanhã. Por quê? A quantidade de feitos extraordinários é enorme. Não é segredo disso? Confiança no Senhor. A confiança que Davi tinha, a confiança que eu preciso ter, a confiança que você precisa ter. Pastor, que confiança é essa? Essa é uma confiança de alguém que tem uma fé, que ela permanece. Por quê? Porque Deus não muda. O Deus que salvou o pastor Ferreira salvou você. O Deus que fez a palavra alcançar o coração dele é o Deus que fez alcançar o seu e o meu. Esse Deus, ele tem uma natureza, é imutável. A imutabilidade é parte dessa natureza divina. Os homens mudam, as palavras ditas pelos homens caem, os contratos que se assinam se rescindem, as promessas que se faz não se cumprem, mas esse Deus que nós estamos assistindo a história aqui nessa noite é um Deus que permanece, é um Deus que se impõe, é um Deus que está presente e se manterá presente. Quando nós observamos isso, o que nós vemos? Uma fé inabalável. Ela não nasce no dia da guerra. Uma fé inabalável, ela é um processo a ser construído, em especial no dia da paz e da comunhão. É no dia em que você está tendo os primeiros contatos com o sagrado, os dias que você está tendo as primeiras experiências da sua comunhão com Deus, que você está impondo tijolo por tijolo para se preparar para o dia mau, porque o dia mau vai chegar. O dia da guerra, o dia da aflição, o dia da doença, o dia da enfermidade. Agora, quando esse dia chegar, ele não vai te pegar desprevenido. Por quê? Porque você não se deixará para se preparar no tempo da sua guerra, da sua luta e da sua confusão. Você virá preparado desde o tempo da sua comunhão, da sua abundância, da sua verdade. Aquele tempo em que você olha e diz: encontrei um Deus verdadeiro, não há outro igual a Ele. É onde você vai forjando a sua força, estabelecendo a sua base, preparando os seus fundamentos, para que quando a luta chegar, você esteja de pé para passar e para atravessar. O que é que nós vemos em Davi? Em Davi nós vemos um coração com fogo, mesmo em meio ao caos. O coração de Davi arde, o coração de Davi queima, porque a expressão que ele vai usar no Salmo 27,3 é: uma coisa peço ao Senhor, uma coisa peço ao Senhor. Davi não estava perdido entre múltiplos pedidos. Davi não estava desorientado entre um momento de crise psíquica em que ele não soubesse que caminho seguir. Davi estava cognitivamente bem estruturado, Davi estava cognitivamente bem preparado, Davi estava cognitivamente bem firmado. Ele disse: não negocio, uma coisa peço, uma coisa peço, uma coisa peço. E quando a gente olha que Davi está buscando algo e algo é definido, o que ele vai pedir? Ele poderia pedir vingança, mas não pede. Ele poderia pedir para matar os seus inimigos, mas ele não pede. Ele poderia espraguejar, mas ele não pede. Ele poderia desejar morte, mas ele não pede. Ele poderia amaldiçoar, mas ele não pede. O que ele pede? Ele pede a presença. Uma coisa peço ao Senhor, que eu possa estar na casa dele. Glória! Todos os dias, que eu possa contemplar a beleza da sua formosura, que eu possa habitar. O que Davi está propondo para nós é: eu tenho foco, e o meu foco é estar na presença. Só que quando nós olhamos Davi valorizando a presença, ou seja, expondo que o seu maior desejo era a presença do Senhor, o que nós observamos? Nós observamos que Davi entendia que não era simplesmente estar no local, não era simplesmente estar em um lugar,
não era simplesmente se dirigir a uma região geográfica, mas era viver uma condição, a de ter a presença de Deus na sua vida. E essa condição independe das paredes, essa condição independe do espaço, essa condição independe do local, essa condição depende exclusivamente da intimidade, da vontade, do desejo de querer habitar na presença do Senhor. Olhamos para isso, observamos o quê? Observamos que o que Davi coloca para a gente aqui é uma condição de vida. Eu não quero viver sem sua presença. Eu disse que eu tenho 26 anos de caminhada cristã, mas eu tenho 48 anos de idade. 26 menos 48, eu tenho 22 anos de uma história sem Deus. Então eu sei o que Davi está pedindo. Davi está dizendo: eu não quero uma vida solitária, sozinha, sem sentido, insignificante, onde eu não compreendo a existência por estar aqui nesse mundo. Porque para todos nós Deus estabeleceu um propósito na vida. Propósito é aquilo que Deus pôs para mim e para você cumprir. Hoje os irmãos da banda cumprem o propósito, entoando louvores e adoração ao Senhor. Os obreiros e pastores cumprem o propósito, pastoreando, guiando, orientando, pastoreando. Cada homem e mulher que está aqui cumpre o propósito, ou seja, estar na presença de Deus é querer viver o propósito dele. O que Davi está dizendo: eu quero ter sentido para a minha vida, independentemente do cenário, independentemente do problema, independentemente do lugar. Por isso ele vai dizer que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Ou seja, não trata-se apenas de poder se dirigir a algum lugar, mas de viver uma comunhão perpétua, de viver uma comunhão contínua, de viver uma comunhão como a história que a gente assiste aqui. Porque quando nós assistimos a história do pastor Ferreira aqui, eu pergunto: precisa de palavra? A história dele é um testemunho para a nossa vida. Eu não preciso de ouvir nenhuma lição a mais. Quando eu olho a vida dele fala por si só. Isso chamamos de testemunho de alguém que caminha de modo elevado, reto, que reflete a comunhão com Deus. É isso que Davi está dizendo para nós. E eu caminho para finalizar. O que isso nos mostra? Isso nos mostra que Davi tinha permanência, Davi tinha intimidade e Davi tinha pertencimento. Quando alguém tem permanência, significa que ele persevera, ele não muda de ambiente por circunstância, ele permanece enquanto o Senhor o determinar a estar. Davi tinha intimidade. O que é que fala de intimidade? Intimidade fala de um acesso que não é para qualquer um. Intimidade fala de um acesso onde não entra todos e nem muitos. Quando pensamos em intimidade, pensamos em algo restrito, em algo pequeno, em algo único. Davi tinha intimidade com Deus. Davi carregava sentimento de pertencimento. Davi não era um corpo estranho. Já viu alguém que se sente um corpo estranho? Eu estou aqui, mas não sei o que eu estou fazendo. Eu estou aqui, mas ainda não entendi o meu lugar. Eu estou aqui, mas não sei o que Deus tem comigo. Ei, põe isso para fora. Hoje Deus está dizendo: eu te entrego o pertencimento. Você vai entender por que está aqui. Você vai compreender o que faz nesse lugar. Você vai ter a dimensão exata do que Deus tem contigo. E isso está estabelecido em alguém que confia no Senhor. Ou seja, quem mora, ele não visita. Quem mora, ele permanece. Quando alguém é visita, ele simplesmente vai, visita e sai. Mas quando alguém mora, ele chega e ele permanece.
Davi tinha essa compreensão que o Deus que ele servia era o Deus que ele fazia ter a compreensão de pertencimento, a compreensão de morada, a compreensão de que aqui é o meu lugar. E é nessa perspectiva que nós precisamos viver. E aí ele vai fechar dizendo: contemplar a beleza do Senhor. Veja, nós não estamos falando de alguém que está vendo a beleza em tempo de tranquilidade, que está contemplando a beleza em tempo de harmonia e de pacificação. Você sabe que a própria palavra contemplação, ela é mais do que ver, ela é mais do que olhar. Quem contempla, concentra e analisa detalhe. A contemplação leva ao imaginário. O que Davi está falando é contemplar a presença do Senhor. Eu não quero apenas ver, eu não quero simplesmente olhar, eu quero contemplar, eu quero expressar minha admiração, eu quero trazer dentro do meu consciente aquilo que está pautado no sentimento do amor que está no coração, aquilo que está pautado na racionalidade, que é a capacidade cognitiva de discernir. Eu quero fazer a junção dessas coisas e contemplar a sua forma. Normalmente a contemplação é uma palavra usada para obra de arte. Quando alguém para e consegue enxergar detalhe que qualquer leigo passa desapercebido e não vê. Davi está usando essa expressão, que eu possa contemplar, que eu possa apreciar, que eu possa trazer um misto de raciocínio, de capacidade cognitiva e de sentimento de amor para aquilo que o Senhor está se revelando para a minha vida. E isso mostra o que para nós? Isso mostra para nós, enquanto muitos só enxergavam guerras, vamos pensar assim, Davi está escolhendo contemplar a beleza do Senhor. E isso gera o quê? Isso gera uma restauração da alma. Isso gera um realinhamento de prioridade. Isso gera uma cura para a visão espiritual. Porque quando nos dispomos à contemplação, somos ensinados, nós somos imersos, nós vivemos aquilo ali. E era o que Davi estava fazendo. Ou seja, quem contempla a Deus, ele não fica refém da circunstância. O que gera uma vida longínqua, o que gera uma vida firme, determinada, é alguém que não se pauta na circunstância do dia a dia, não se pauta na circunstância das informações, não se pauta na circunstância da vida em sociedade, do processo econômico, político, de alguém que se pauta naquilo que é meramente superficial, que vem e que vai, mas é aquele que contempla e permanece naquilo que é eterno, e permanece naquilo que é concreto, e permanece naquilo que é absoluto. E quem é esse? O Deus que nós servimos. Esse era Davi. Meditar no seu templo, o que significa quando ele diz assim, para que eu possa meditar no seu templo. Meditar no seu templo, ou seja, é parar para ouvir, é para orar, para refletir, é parar para alinhar o coração. E o que nós observamos é que o maior preparo para a batalha que Davi conseguia ter era o seu momento de intimidade com Deus no secreto, onde ele contemplava, onde ele apreciava, onde ele avaliava aquilo que Deus representava para a vida dele. Portanto, quando lemos esse Salmo 27, ele nos ensina que a guerra pode nos cercar, mas jamais pode nos governar. Ela nos cerca, mas ela não impõe a sua determinação em nossa vida, porque a nossa vida não está pautada em circunstâncias momentâneas, mas no Senhor. As guerras da sua vida não podem pautar a sua direção, as guerras da sua vida não podem pautar o seu ânimo, as guerras da sua vida não podem pautar o seu status de fé. Não, pastor, pode acontecer o que for, a minha fé está pautada em Cristo e não nas circunstâncias que me rodeiam. Esse salmo nos ensina que o medo ele pode até bater no nosso coração, mas ele não pode reinar sobre a nossa vida.
Pastor Ferreira foi um homem que os medos pôde até bater no coração dele, porque ele é um homem, ele é um ser humano. As histórias dele podem ter circunstâncias que ele vai nos dizer: em momentos tais eu tive medo, mas eu não me pautei, porque eu não deixei o medo reinar na minha vida. O medo não pode reinar na nossa vida. Esse texto nos ensina que a fé ela não depende de cenário, mas ela depende da presença. Os cenários mudam, a presença permanece. É a presença que nos faz vencer, é a presença que nos leva adiante. Esse salmo nos mostra que quem escolhe a casa do Senhor permanece firme em qualquer estação. Pode ser o tempo do verão, tudo lindo, da primavera, tudo lindo, mas pode ser o tempo do outono, pode ser o tempo do inverno. Quando tudo esfriar, quando as folhas caírem, quando as árvores se mostrarem secas, a nossa confiança permanece inabalável. Porque nós sabemos o Deus que nós servimos. Que você possa pegar essa palavra, pregar, e essa palavra vivida, que é a história do pastor Francisco, e aplicar no seu dia a dia. E entender que não há nada que vai parar. Porque aonde você tem colocado a sua segurança, se for no Senhor, você vai se tornar alguém inabalável. Vai viver qualquer processo e vai chegar do outro lado, porque Deus é contigo. Quem recebe essa palavra? Quero fazer uma oração pela sua vida. Se você pode, se pode. Coloque a mão no seu coração e feche os seus olhos. Porque hoje o Senhor nos entregou uma palavra. E a palavra que o Senhor nos propôs aqui nessa noite é uma palavra de confiança no Senhor. É uma palavra que nos chama a não viver em circunstância, mas olhar para o alvo que é Jesus. Então eu queria que você fizesse uma oração em cima disso, para que você pudesse dizer ao Senhor: Senhor, eu tenho confiado em Ti, mas após essa palavra eu quero redobrar o elemento de confiança que eu deposito em Ti. De olhos fechados, eu oro pela Tua igreja, eu oro pelos Teus filhos, após, ó Deus, entregar essa mensagem, essa pequena mensagem, que o Senhor, ó Deus, nos proporciona aqui nessa noite. Eu peço ao Senhor que faça dos Teus filhos homens inabaláveis, mulheres inabaláveis, gente que não se pauta no medo, que não se pauta na circunstância, que não se pauta nos conflitos momentâneos da vida, mas que sabem que o Senhor que lhes chamou é o mesmo que vai nos conduzir diante em qualquer circunstância. Por isso eu lhe peço, serva a Tua igreja. Ó Deus, nós louvamos o Teu nome pela vida do pastor José Ferreira Filho, louvamos o Teu nome, ó Pai, pela vida do pastor Candeia, louvamos o Teu nome por homens que representa, Senhor, essa condição tão íntegra, tão firme, tão inabalável, de alguém que aceitou caminhar e viver o Evangelho, que assim nós também possamos viver e que o Teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Bem forte, dizendo que você é pentecostal. Amém. Glória a Deus. Isso aqui é coisa boa. Na verdade, irmão, coisa boa é isso. É saber que o nosso Deus está aqui. Aleluia. Pode assentar, muito obrigado. Eu não vou pregar. Deixa eu ver se alguém costuma uma belíssima mensagem esta noite. Eu quero somente expressar a minha gratidão a todos os irmãos e amigos que estão aqui presentes conosco, colaborando comigo, alegrando meu coração, porque vocês me alegram. O pastor Antônio Carlos disse que eu sempre estou alegre, é verdade. Sempre estou alegre, porque agora eu perdi, Jesus me achou. Eu estava condenado ao inferno e Ele me tirou do caminho e me colocou no caminho do céu, e eu estou lutando para chegar lá. E eu quero que vocês também me ajudem a continuar nesse caminho. Vocês não facilitem, porque o vosso aniversário
o nosso aniversário, anda em derredor de nós. Roxinho, você já viu o leão roxinho com vontade de pegar a cabeça dele? É assim que ele faz, com vontade de pegar, mas não pode, porque o anjo do Senhor está ao nosso redor. Aleluia. Quem pode resistir o anjo do Senhor? Ninguém. E deixa eu falar uma coisa. Jesus nos dá sempre vitória, o anjo está ao nosso lado, mas tem uma expressão que afugenta todo o poder que aborda contra nós, contra a sua igreja e contra o seu povo. Chama-se o sangue de Jesus. E eu sempre falo para os irmãos, quando você estiver aperreado, como diz o nordestino, qualquer coisa, é o sangue de Jesus. Clame pelo sangue de Jesus e Satanás sairá correndo, desaparece de nossa presença. Eu tenho experiência com isso. Louvado seja o nome do Senhor. Então, cada ano que passa, eu fico mais alegre, mesmo porque eu sempre fui uma pessoa simples, não conheci muita cultura no mundo, no Brasil, mas eu conheci o príncipe da cultura universal, que chama-se Jesus, e ele me ensinou a fazer algo para agradar a ele e para que a minha fé seja aquela do Salmo 27, que nós acabamos de ler. Louvado seja Deus. Então eu agradeço aos jovens, crianças, aos adolescentes, aos anciãos, a todos os amigos, inclusive ao nosso prefeito, que sempre está aqui conosco. É por isso que você vai ser muito abençoado. Vai ser muitíssimo abençoado, porque ele sempre está no meio do seu evangelho, buscando a face do Senhor. E eu já falei para ele e quero falar outra vez. E aproveitando essa oportunidade, quero falar para todos aqueles que não têm o privilégio de ser um cristão. Ser cristão não é fazer parte de uma religião. Ser cristão é seguir e obedecer a Cristo. Não é apenas seguir, é seguir e obedecer. É obedecer e seguir a Cristo para ser cristão. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém mesmo, ninguém vem ao Pai senão por mim. Só Jesus Cristo salva, só Ele cura, só Ele liberta, só Ele batiza o crente com o Espírito Santo. Aleluia. E por isso, eu como pentecostal, eu sinto falta daquelas reuniões como essa de hoje, mas estou sentindo falta de uma coisa: é aquele movimento do Espírito Santo que não deixa as pessoas quietas. Abre bem a tua boca e eu te encherei. Encherei da glória, da graça e do poder de Deus. Eu já descobri que Jesus não está operando muito porque a pessoa fica de boca fechada. Não dá glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe vocês. Deus abençoe a todos vocês. E eu quero rogar as orações de todos vocês a meu favor, em favor da minha família, em favor da igreja do Senhor aqui na terra, e também em favor da nossa futura diretoria, encabeçada pelo pastor Nascimento, Hélio Nascimento, meu amigo de muitos anos. O pai dele foi um verdadeiro pai para mim, me trouxe aqui para a região de Vitória, lá de Conceição, bem distante daqui. Mas eu o conheci, ele me recebeu
porque eu fosse um filho dele, uma pessoa muito amável, me trouxe aqui para Fundão. E de Fundão eu fiquei por aqui mesmo, porque o pessoal de Vitória, do Estado do Espírito Santo, me recebeu também com muita satisfação. E Guarapari me recebeu tanto, eu estou aqui desde 53. Estou feliz, sou cidadão guarapariense, que me deram essa dificuldade, e então eu estou aqui lutando com os meus conterrâneos para que caminhem comigo para irmos morar no céu. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Ô Samuel, vem fazer uma oração aqui por nós, por mim, para a igreja. Muito bem. Ele está dando uma sugestão importante, convidando todos da nossa família para vir aqui receber a oração. Todos da família. Muito bem. Todos da família. Queremos agradecer ao maestro Elias, aos músicos. Muito obrigado mais uma vez, que Deus recompense a cada um de vocês. Todos os irmãos da família. Mas aí tem que chamar também, baixa muita gente. Vocês imaginem como que cresceu, hein? Eu cheguei aqui sozinho. Cheguei aqui sozinho. Cheguei sozinho aqui. Depois a irmã Maria agarrou-se comigo. Aí ficou nós dois. E olha quanta gente tem aqui agora, hein? Tem muita gente. Tem mais que pode vir mais perto. Ei, é muita gente dessa família. Família abençoada. Glorificado seja o nome do Senhor. Vem cá, secretário. Pastor, você vai a nós e depois nós vamos receber a bênção apostólica pelo pastor Claudinei. Convido você que pode ficar em pé comigo. Nós vamos orar ao Senhor. Se você puder, você vai estender a tua mão em direção a essa família. E como bem disse o pastor Ferreira, ele chegou aqui sozinho. Chegou sozinho, olha o tanto de gente. Está vendo? Ainda está vindo mais, né? Olha essa bênção. Está vindo mais. Isso, corre para não perder a bênção. Olha lá. Chegou sozinho, está chegando mais gente. Que bênção. As mãos estendidas vai ser para pedir ao Senhor em prol por toda essa família. Você agora não vai pedir nada para você. Você vai pedir agora em prol dessa família abençoada que o pastor Ferreira constituiu ao longo desses anos. Pai querido, nós estendemos as mãos a Ti, Pai, em direção a toda esta família. Pai querido, do mesmo modo, Pai, que Tu tem guardado Teu filho, Pai, desde o dia que ele chegou nessas terras, Pai, capixaba, Pai querido, e a partir daí constituiu o Senhor essa linda família. As mãos estendidas agora é para pedir, continue abençoando, continue guardando, Senhor, continue protegendo, Senhor, continue, Senhor, guardando, Senhor, toda, Senhor, esta igreja também, Senhor, e juntamente com Teu filho, Pai, todos os seus auxiliares, tem feito, Senhor, a Tua obra. Guarda, Senhor, e protege, renova, Senhor, a saúde, cuida de toda a estrutura física do Teu filho, Pai, da irmã Maria, Senhor, de todos os, Senhor, os componentes dessa família, tudo, Senhor, para a glória do Teu nome, Pai, e em cada mão estendida atenda a oração
coração, Senhor, para a glória do teu nome. Amém, Jesus. Olha, assim que terminar, vocês podem descer na lateral que vai ter um banquete. O pastor Ferreira está dando um banquete. Abraão, quando Isaac desmamou, ele deu um banquete. Hoje é a vez do pastor Ferreira. Pai do Senhor, igreja. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos que aguardam a vinda do Senhor, hoje e sempre, e todos possam dizer amém. Glória a Deus. Até o próximo vídeo, pessoal. Fui!